Amantíssimo Deus e eterno Pai, está aí, Pai querido, teu filho, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha usar teu filho, Pai, seu amado, que venha trazer a tua palavra aos nossos corações, Pai querido, em nome de Jesus, que não venha trazer nada dele, Pai querido, Pai, usa teu filho, Pai, seu amado, em nome de Jesus, e abençoa, Pai querido, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, que a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos já estamos de pé. Vou ler aqui no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 1, desculpa, até o versículo 4. Atos 2, do 1 ao 4. Vou ler até o 8, só para ficar melhor para explicar. Que diz assim: a descida do Espírito Santo. Todos nós já conhecemos essa palavra, mas eu peço a Deus que nessa noite o Espírito Santo venha falar conosco de uma forma diferente. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aleluia. E foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens e que estão falando? Como, pois, os ouvindo cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Amém? Pode se sentar, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje, como disse nosso irmão José Neto, nós sabemos que muitos aí fora têm pregado o evangelho fácil. E o evangelho fácil não existe, irmãos. A grande realidade é que é mais difícil do que nós pensamos. Às vezes a gente aceita Jesus, acha que as coisas vão ser muito fáceis, quando na verdade é o contrário. Que a gente assume entrar num quartel general de Cristo, assume entrar na presença do nosso Deus para lutar e pregar o evangelho. Lutar contra quem? Contra as potestades do inimigo, que vivem tacando seta na cabeça das pessoas, tentando fazer com que o máximo de pessoas vão para o inferno com ele. Bem, nós não viemos aqui para falar de inferno, mas vamos falar sobre o Pentecostes, sobre a descida do Espírito Santo, sobre o avivamento da igreja. O Pentecostes é uma festa, né, que se fazia 50 dias após a Páscoa, e ela durava uma semana. Era comemorado o recebimento do Torá, né? E ali, no primeiro dia dessa semana, que durava o Pentecostes, foi esse versículo aqui, a descida do Espírito Santo. Quando tinham mais de 500 pessoas naquela casa, diz que era uma casa a mais ou menos 1 quilômetro de um local onde todos se reuniam. E ali, naqueles 500 pessoas, só sobraram 120. Como sempre, o Senhor ele vem peneirando. As coisas de Deus não quer dizer que tem que ser muito para ser bom. Tem que ser pouco, mas com qualidade. Não quer dizer que porque você e eu somos ricos ou somos influentes, que nós vamos ser os escolhidos de Deus. Pelo contrário, Deus escolhe os menos capacitados, os que têm menos condição financeira, para fazer crescer e ser maior do que qualquer um outro, espiritualmente falando. Nós não precisamos de nada neste mundo, porque nós nem daqui somos. Nós estamos forasteiros desse lugar. Então, por que nós estamos aqui? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque a gente ainda, às vezes, parece que não caiu a ficha. Parece que a gente não dá valor àquilo que o Senhor fez na cruz. Parece que a gente esquece em momentos alguns da vida, quando a gente está super cheio do Espírito Santo, super feliz, super tranquilo, nós viemos para a casa de Deus, adoramos, fazendo, acontecendo. E no próximo culto a gente já nem quer mais vir ao culto.
Como que isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer com nossas vidas? Bom, como o nosso irmão José estava falando ali, o inimigo ele vai ficar sempre atrás de nós, tentando nos estragar. Mas precisamos estar sempre lutando, porque não é fácil aqui na terra, mas com Cristo é mais fácil do que sem Ele. E você e eu que estamos com Ele, ainda temos essa facilidade, porque a gente está aqui, mas Cristo vai garantindo a vitória. As pessoas que estão no mundo não têm com quem brigar, porque já são do inimigo, beleza? Só que Cristo quer trazer elas para a gente. E quanto mais a gente prega o Evangelho, mais as pessoas vão sentindo a pressão espiritual, vão entendendo que, olha, aquele varão lá está bem de vida, aquele varão lá está feliz, tem uma família legal, eu acho que eu vou para a igreja. Quando ele fala eu acho, o inimigo, opa, você não vai não. E aí começa aquela guerra espiritual. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos fazer o avivamento de Deus a cada dia em nossas vidas. A cada dia que passa, nós precisamos estar melhorando com a nossa comunhão, com a nossa busca, com a nossa reverência, né? Porque não adianta vir à igreja, adianta você vir aqui com o coração voltado a adorar. O que vai dizer para mim, para você, para o Senhor, se eu e você somos verdadeiros cidadãos do céu, se nós somos uma pessoa avivada, é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Se a gente fala palavrão, xinga o irmão, faz coisas que não deve, ou se a gente é sal e luz dessa terra, se a gente fala do amor de Cristo, se a gente prega amor, se a gente tenta ser o melhor, se a gente tenta ajudar quem precisa, se a gente vem para casa do Senhor para não marcar o ponto ou tomar um café da irmã Fátima, mas sim, a gente vem para glorificar. Glorificar significa elogiar ao Senhor. Por que elogiar ao Senhor? Porque Ele tem feito grandes coisas nessa terra. É Ele quem pagou o alto preço na cruz do Calvário. É Ele quem tem nos garantido a vitória e quem nos deixou o Consolador. Ele foi, mas deixou o Consolador. Quem tem o Consolador, irmão Jean? Todos aqueles que aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e que receberam o Senhor Jesus como Senhor. Ele tem o Espírito Santo morando no seu corpo, na sua vida. O Espírito Santo nada mais é do que um carro com partida frio. Porque quando você está lá no sul do país, está um frio danado, você liga o carro e não liga, porque você não tem um auxílio, você não tem alguém que te ajude. O Espírito Santo é como se fosse aquela fogueira, que eu esqueci o nome agora, em dias de frio, que te agasalha na tua sala, uma lareira. O Espírito Santo é aquele que quando você está dirigindo, fala assim, não entra por essa rua aí não, mas Senhor, o melhor caminho é para a Transolímpica. Por que eu vou fazer por outro caminho? Vai por aqui. E quando chega em casa, abre no Instagram, tá lá, Realengo News. Um acidente aconteceu. Esse é o Espírito Santo que o Senhor deixou. Aquele que você e eu, a gente não entende. Mas quando a gente começa a perceber a vozinha do Espírito Santo da nossa vida, aquele negócio assim, tipo, irmão, tome mais um pouquinho hoje, perde sono aí. Quando você vai ver, teve uma inundação e se você tivesse saído, você estava preso nela. Muitas das vezes nós somos livrados, porque o verdadeiro avivamento, ele não é eu tenho muito dinheiro, tenho um bom trabalho, tenho um bom carro, não é eu estar todos os dias na casa do Senhor também, não é? Mas o verdadeiro avivamento é aquele que você vem e faz com vontade, mesmo sem tu saber, mesmo sem tu ter muita coisa para fazer, mas tu vem, tu dá o teu melhor, tu dá as tuas moedas para o Senhor, tu dá aquilo que tu mais tem de melhor. Não, nessa noite eu vou para casa do Senhor, vou botar qualquer roupa, tá tudo bem. Não, você vai botar a sua melhor roupa, você vai botar suas bijuterias que você usa, você vai trazer o melhor tênis, o melhor sapato, você vai vir com aquele perfume cheiroso que a Licínia vende. Você vai vir da melhor forma. Por que quando a gente vai num casamento, no aniversário, a gente quer ficar bonitão? E quando a gente vem para casa do Senhor, a gente não quer, né? Então a gente precisa avivar. E o que seria o avivamento? Eu vou explicar aqui ao decorrer da palavra. Eu notei aqui uma coisa que vai ajudar os irmãos a entender uma coisa. Eu vi lá quando eu estava estudando que os discípulos, eles voltaram dos Montes das Oliveiras e foram para Jerusalém. Entraram numa cidade chamada Jerusalém e foi lá para o cenáculo ficar em oração. Só que lá em oração, eles não entraram lá, dobraram o joelho e foram orar. Eles entraram lá com o intuito de orar juntos, unânimes, no mesmo pensamento, na mesma visão. Isso me mostra que se nós formos diferentes disso, se nós não tivermos no mesmo espírito, o Senhor não pode trabalhar, porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou mais no meu nome, ali eu estarei. Se eu e você estamos aqui dentro, mas nós não se falamos, se nós não se damos, se nós não se gostamos, se nós não damos a paz do Senhor, se nós não podemos dar uma olhada nos olhos e falar, você é bênção de Deus na minha vida.
nós estamos perdendo nosso tempo aqui dentro. Porque o avivamento ele não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Nosso coração precisa estar cheio de Jesus, para que isso exale na igreja, exale lá fora, exale no trabalho. Aleluia, Deus. E naquela cidade, eles estavam unânimes em oração, mas precisava de um para pôr no lugar de Judas, aquele que traiu Jesus. No Salmo 109, no versículo 8, vai dizer que eles precisavam colocar, que Judas iria passar o seu lugar. E como ele foi traído, ele traiu Jesus e morreu, precisavam de mais um para completar o número de discípulos, de apóstolos para isso. E Pedro, como era o cabeça da reunião, ele decidiu lá e foi tirada na sorte entre duas pessoas. Matias foi quem ganhou, entrou no lugar de Judas. E para entrar nesse lugar, eu pensei em várias formas aqui. Imagina você, eu e Fábio Luiz, trabalhando numa empresa. Aí o Bruno é nosso patrão. O Fábio, por algum motivo, teve que sair. Faltou agora a vaga do Fábio está livre. Quem que eu vou botar na vaga do Fábio? Você vai pensar se o cara que vai entrar é capaz igual a ele, se o cara que vai entrar sabe do que vai fazer. Se você vai trabalhar com obra, tu precisa entender de obra. Se você vai trabalhar com eletrônica, precisa entender de eletrônica. Eu não posso botar na minha empresa, que você já conhece, alguém que mexa com açougue. Não vai dar certo. A gente precisa colocar pessoas que já tenham o mínimo de conhecimento. E ali foi feito isso. Elegeram Matias, porque Matias ele tinha noção, ele tinha ciência do que Jesus fazia Deus na antiguidade. Ele tinha noção, ele tinha testemunho das obras que Jesus operava. Será que eu e você sabemos do que Jesus é capaz de fazer? Será que eu e você estamos ligados no Senhor e Deus fala com a gente entende quando é o falar de Deus, quando Deus manda, quando desmanda, quando a gente está em Cristo verdadeiramente? Será que eu e você estamos eleitos para tampar a brecha? Será que eu e você estamos pelo menos tentando pagar esse preço alto? Que seria esse preço? Muitas das vezes a gente quer ver filme, quer ficar em casa dormindo, quer ir para o cinema, quer ir para o aniversário, quer trocar, nossos cultos. Eu confesso que eu não gosto de faltar culto. Quando eu falto é por algum motivo bem especial. Mas nós precisamos ter um fogo dentro da gente que arde e que fala, vai ao culto. Mas por que eu vou ao culto? Porque o pastor está lá e vai me ver? Não. Nós precisamos ser avivados, estar cheios do Espírito Santo. É querer estar perto da palavra, querer aprender para crescer, querer estar somando. A Bíblia diz para a gente ir de congregar. Nós temos que congregar. É aqui o lugar que eu e você não vamos ter campainha tocando, telefone de celular tocando. É aqui que eu e você consigamos dobrar nossos joelhos e orar, louvar o Senhor e ninguém te interromper, os celulares no modo avião. Então, quando a gente vem para a igreja, a gente não está, só tampando uma brecha. Nós estamos sendo alguém que está procurando estar na brecha de quem está faltando. Se alguém faltou hoje na bateria, opa, o Michel sabe tocar bateria, vai tocar bateria. Se alguém faltou no teclado, eu consigo arranhar alguma coisa. A gente precisa estar apto, precisamos conhecer de Jesus, porque para falar lá fora dele, nós precisamos entender dele. Nós precisamos ser avivados, como eu falei, de dentro para fora. Se eu e você não ora, não jejua, não louva, não busca, não conversa com o Pai, nós não temos como conhecer Ele, e muito menos falar do que a gente não conhece. Mas, irmãos, eu estou 30 anos na igreja. Será que você conhece? Às vezes tem gente que entra para a igreja com 1, 2 anos, sabe mais do que quem está há 20, 30 anos. Não quer dizer que o tempo que você está na igreja vai fazer a diferença, e sim o quanto de tempo você investiu com o coração voltado para fazer. A arca do Senhor, a arca da aliança, ficou na casa de um certo homem por 3 anos, nada aconteceu. E quando ele foi para a casa de um outro homem, ficou 3 meses. É que eu faço confusão dos nomes, Abinadab e Obed-edom, eu só faço confusão. Então, quando entrou na casa desse homem que ficou 3 meses, ele teve total prosperidade. Por que um que ficou 3 anos não teve nada de resultado? A pessoa às vezes trabalha, estuda, faz curso, bota currículo, faz tudo e não consegue nada. Por que não coloca? Porque não consegue. Porque a pessoa não colocou Cristo em primeiro lugar. Porque a pessoa não entregou para o Senhor aquele currículo. Porque a pessoa não está com o coração 100%. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós. E ele quer que nós sejamos 100% santos. Quer que a gente esteja limpo.
Porque não pode de uma árvore jorrar dois frutos, bons e ruins, e nem águas sujas e limpas de uma fonte. Nós precisamos saber o que nós queremos. Se a gente quer pagar um alto preço e ir para o céu, receber nosso galardão e morar com o Senhor, ou se nós queremos brincar de ser cristão e ficar aqui nesse mundo, sendo chacotado depois por quem também ficou, e o diabo vindo da nossa cara. Não espere a segunda vinda, porque naquele local ali eles estavam unânimes em oração, esperando se cumprir o versículo que diz em Lucas, no finalzinho aqui, no último capítulo de Lucas 24, no versículo 40, que diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estavam em Jerusalém aguardando uma promessa. Só que o Jesus que a gente serve não falou para ele quando, que horas, que turno e como seria. Eles só estavam orando. Assim como Naamã queria desistir de mergulhar 7 vezes, eu e você também às vezes pensamos que Jesus só fala que vai voltar e não volta. Mas a palavra de Deus também fala para a gente ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque Deus ele é fiel para cumprir o que prometeu. Eu quero ser o Matias, que pode ser colocado como testemunho de Jesus nessa noite. Para testemunhar de Jesus é só isso, irmãos. Congregue, aprenda, busque, coloque a sua vida no altar, para que quando você for pregar, você não precise abrir sua boca. Os seus testemunhos de vida falem mais do que as suas palavras. Não adianta a gente saber tudo desse mundo, como eu falei, porque nosso testemunho não é a sabedoria humana. Tem gente que vem para pregar, prega e ninguém sente nada. A gente precisa sentir a unção e o poder de Deus. Precisamos sentir aquele arrepio gostoso. Aleluia, Deus. Os pré-requisitos para um verdadeiro avivamento vai estar no propósito. Porque o Senhor não faz nada sem propósito. Ele quando colocou aquele povo para ficar buscando, ele queria ver quem iria desistir. Ele queria ver quem está de picuinha com seu irmão. Ele queria ver quem estava realmente ali. E graças a Deus, ali foram descidas línguas repartidas como de fogo. E o Espírito Santo desceu. Veio como um vento impetuoso e veemente. Que no grego quer dizer, o vento quer dizer... quer dizer pneuma, né? Que significa espírito ou vento. E ali, aquele vento impetuoso que veio, não veio um vento, na verdade veio um som como de um vento impetuoso. Imagina você que eu orando, aquele barulho de ventania e você olha, nada está se balançando, mas o vento está chegando, porque quando o Senhor ele chega na sua vida, Ele faz algo acontecer diferente, para que aquele som, para o que eu e você fazemos de barulho, a gente reflita no mundo. E nós precisamos fazer barulho santo. Não um barulho de qualquer maneira, na emoção, mas um barulho na razão do Espírito Santo, porque Deus ele é consciente do que faz. Deus não é um Deus de barulho, que mas irmão, a igreja não é avivada. Mas por que não é avivada? Porque ninguém roda, ninguém pula, ninguém fala em mistério. Calma, isso aí são dons do Espírito Santo, frutos do Espírito Santo. Você e eu não temos que ficar sapateando, pulando, jogando cadeira para o alto para dizer que estamos cheios do Espírito Santo. Basta olhar para um e para o outro do seu lado. Você vai ver o quanto essa pessoa tem Deus. Ou quanto essa igreja aqui, por exemplo, é amada por Cristo. As pessoas aqui são diferentes. Tanto é que os visitantes chegam aqui e falam: nossa, que igrejinha gostosa, eu senti algo diferente. Não é por causa do templo, nem por causa do bairro. É porque eu e você temos algo aqui em comum. Busca da palavra de Deus. Transformação pela palavra do Senhor. E toda quarta-feira, toda escola dominical nós estamos buscando em espírito e verdade. Porque aqui nós temos uma feijoada, né, espiritual. Nosso pastor tem nos dado uma feijoada. E graças a Deus, porque graças a Deus nós temos aprendido. Não vou desistir, irmãos. Espero que vocês também não desistam, porque Deus ele conta com a gente. Quando Ele foi lá e comprou nós na cruz do Calvário, Ele contou com que eu e você fosse mais um para falar dele, mais um para pregar as boas novas do Evangelho, fazer o vídeo de Jesus, porque esse é o motivo da gente estarmos vivos de pé, para que quando Jesus voltar para poder buscar a sua igreja, tenha o maior número de pessoas felizes e curadas em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Tu és fiel, Senhor. O mundo ele não pode receber o Espírito Santo. No Evangelho de João, diz no capítulo 14, 17 isso. Os filhos de Deus é quem reconhece e recebe o Espírito Santo.
Nós temos que ser gratos, porque Deus tem feito coisas com a gente que a gente nem merecia. A graça dele tem nos alcançado. Os anjos que ele está fazendo que a gente faz, e nós fomos escolhidos. Não tem como se alimentar, irmãos, de boca fechada. Quando eu digo isso, eu te peço que você glorifique no seu coração, ainda que você fale glória abaixo, mas glorifique ao Senhor. Venha para cá para glorificar. Não fique perdendo o seu tempo olhando para um lado, olhando para o outro, pensando nas suas contas, pensando no horário do culto. Mas vamos olhar para o Senhor. Aqui, toda vez que eu estou sentado aí, que eu olho para cima, vejo Cristo Jesus, eu olho para a cruz do Calvário e fico lembrando do sacrifício. Toda vez que eu olho ali para trás de Yahvé, Deus, eu fico lembrando de quanto Deus foi bom em dar o teu próprio Filho, o seu único Filho, por nós, pecadores, miseráveis. Hoje a gente não tem capacidade de dar um carro, de dar, sei lá, qualquer algo, um celular, qualquer coisa para alguém, que dirá um filho, e Ele deu o seu único Filho. Às vezes nós estamos presos a essas coisas, as coisas materiais, e a gente não vê o mover de Deus, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Quanto mais a gente sabe abençoar, mais a gente deixa Deus nos usar, porque quanto mais a gente cresce, ministerialmente, mais a gente está abaixando, menor nós somos, e a gente estamos aqui para servir a igreja. E a responsabilidade é grande. Começa a bater o nervoso, que hoje eu vou pregar, e é que aquela igreja linda também está acostumada com a palavra do nosso pastor presidente, mas a gente não pode falar que não. Nós não podemos desistir, nós não podemos fraquejar, nós não podemos pegar o microfone, ler um versículo e entregar. A gente tem que fazer o que Deus nos mandou, ainda que com dificuldade, porque ninguém nasceu perfeito, mas na hora certa a gente vai tomando estatura de varão perfeito, e nós vamos ficando cada dia melhores. É com as oportunidades que nós fomos dadas aqui, que vocês vão tendo também, que a gente vai crescendo. Vocês precisam entender isso. Quando tiver uma oportunidade, abraça, porque Deus quer te usar na palavra, quer te usar no louvor, quer te usar no evangelismo, quer te usar na oração, quer te usar na mantenedura da casa do Senhor, na limpeza. Nós fazemos parte. Essa igreja, eu posso dizer, que faz parte do verdadeiro avivamento de Deus, porque aqui não tem os sentimentos ruins, mas tem muita coisa boa. E eu quero concluir também dizendo que as promessas do Senhor e os propósitos que Deus tem contigo, comigo, vão muito além do que a gente pensa e imagina. Amigos de Deus nós somos, porque a gente ouve a voz do nosso Deus, a gente sente o perfume do nosso Cristo, e a gente consegue exalar quando a gente abre a nossa boca. Todos nós vamos dar conta do que nós fazemos nessa terra. Então que eu e você continuamos fazendo a obra do Senhor, para que o Espírito Santo continue dizendo às pessoas: esse aí é meu filho, essa é minha filha, em quem tenho comprazido. Deus, Ele tem alegria em ver a gente falando do amor dEle. E só para abrir um parênteses aqui, esse Atos capítulo 2, quando fala da descida do Espírito Santo, e que todos foram cheios cheios do Espírito Santo e falaram com línguas repartidas como de fogo e tal. Aqui quer dizer o seguinte, irmãos: o povo que estava ali para receber o Evangelho, em volta deles, precisavam ouvir o Evangelho. Mas imagina essa igreja aqui hoje. Temos aqui umas 30 pessoas, mais ou menos. Se nós formos lá para os Estados Unidos agora, começar a falar do amor de Jesus, alguém vai entender o que nós estamos falando? A maioria não vai. Só quem souber português. Então aqui, Deus usou aqueles 120 homens, e cada um deles falou em vários idiomas. Eram mais de 70 idiomas ali presentes, que precisavam ouvir do amor de Jesus. Deus foi e usou cada um deles com as línguas que se repartiam como fogo, e que cada um recebeu um talento, uma língua estranha, uma língua diferente da que ele mesmo falava. Imagina eu aqui pregando agora e tem alguém ali alemão sentado que só entende alemão, e Deus me usa em alemão para ele, sem eu saber. Foi isso que aconteceu. Eles precisavam estar cheios de Deus para fazer o ID. Eles foram batizados com línguas, idiomas diferentes, para que todos ouvissem a voz e a palavra do Senhor. Amém? Então que eu e você possamos estar entendendo que o verdadeiro avivamento não é pular e saltear, é nosso estilo de vida, um estilo de vida diferenciado. Aqueles que andam com o pé para trás e que dobram o joelho para falar com o Senhor. Esse é o espírito de avivamento que nós buscamos. É o espírito da diferenciação, quando a gente vive no meio de amigos ou de pessoas que falam palavrão todos os momentos, e você não consegue falar porque você é diferente.
Eu tenho amigos que falam em cada vírgula um palavrão. E eu fico com ele o dia inteiro. E eu não falo um. Por que será? É porque o Espírito Santo está em cada um de nós aqui. Nós precisamos ser diferentes. Porque o mundo está esperando o nosso erro. Quando a gente fazer algo de errado. Aí, viu? Você é crente. Para que eu vou ser crente igual a você? Nós precisamos testemunhar. Como eu falei, que eu e você venhamos pregar. E se for preciso, a gente vai abrir a boca. Em outras palavras, pregue com o seu jeito de ser, com o seu instinto cristão de ser. E que se precisar, você abra a palavra do Senhor, a Bíblia, a sua boca e fale de Jesus. Porque essa nação está precisando muito. Mas que eu e você venhamos entender que Deus ele vai usar eu e você como, quando e onde Ele quiser. Seja você rico, pobre, velho ou novo, e em que maneira seja, no leito ou aqui respirando. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar em nome de Jesus. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Nós somos irmãos com a paz do Senhor.